no sistema. A análise no espaço de estados envolve três tipos de variáveis que estão presentes na modelagem de sistemas dinâmicos. Variáveis de entrada, U de t, variáveis de saída, Y de t, e variáveis de estado, X de t. Certo? Como a gente vimos, as variáveis de estado se escolhem como as saídas de meus integradores. Certo? No caso, aqui temos, em caso de terceira ordem, certo? Temos a saída deste integrador, deste e deste, certo? Então, estas vão ser minhas três variáveis de estado, x, x ponto e x2 pontos. E para no caso de segunda ordem, temos x e x ponto, minhas variáveis de estado. Eu escolho na ordem que eu quiser. Então, representação de espaço de estado do sistema de equações diferenciais lineares de ordem n, em que a função excitação não envolve termos em derivadas. Consideremos a seguinte equação. Vou ter minha equação diferencial igual a uma entrada de excitação, U, certo? Que não envolve, não temos U ponto, U dois pontos, não, só temos U, certo? Com condições iniciais conhecidas e determinadas, bem como uma entrada U de t, para t maior ou igual que 1, determina completamente o futuro comportamento do sistema. Podemos considerar x, x pontos, x2 pontos, x n-1 derivada, como um conjunto de n variáveis de estado, certo? Então aqui a gente define as variáveis de estado, ou seja, isto vai ser meu conjunto de variáveis de estado, x1 igual a x, x2 igual a x pontos, x3 igual a x2 pontos, e x sub n igual a x derivada a n-1. Okay? Agora, se a gente deriva temporalmente estas variáveis, estas igualdades, vamos ter que x1 ponto é igual a x ponto, mais x ponto é igual a x2. Tá? x2 ponto é igual a x2 pontos. Certo? Mais x2 pontos é igual a x3. Por exemplo, x2 ponto é igual a x3 e assim sucessivamente até chegarmos ao último, que seria xn ponto, que vai ser igual a x enésima derivada. Certo? Mas essa enésima derivada obtemos desta equação, que seria, botamos em evidência x enésima derivada é igual a u menos a n-1, n-1 derivada, mais a sub 2 x2 pontos, mais a sub 1 x ponto, mais a sub 0 x, certo? Ou menos, né? Nesse caso, em todos os casos. E aqui estão todos esses elementos já substituídos pela escolha que fizemos. Okay? Essa é a representação nas variáveis de estado. E isto já fizemos nas primeiras aulas da disciplina, para formar a minha equação diferencial de segunda ordem. Tá? E caso lembrem ou não lembrem, tem aí os vídeos indicando os links, tá? Das primeiras aulas. Okay? Se eu represento isso na forma vetorial matricial, eu vou ter que x2 ponto escurinho, certo? Já que na notação matemática sempre o x, as letras minúsculas escuras vão representar vetores, as letras maiúsculas escuras vão representar matrizes, certo? Então aqui temos, ou também podem ser vetores, certo? X ponto igual a AX mais BU, onde x vai ser meu vetor de estados, desde x1 até xn. Certo? A minha matriz A, se a gente multiplica A vezes x, ou seja, x pela direita, a gente vai ter que a primeira equação vai ser x2. Certo? Então, x1 ponto igual a x2. A segunda equação, x2 ponto, vai ser igual a x3. x2 ponto igual a x3, certo? Então, esta é simplesmente uma representação vetorial matricial, que simplifica a minha notação. Ao invés de estar escrevendo todos estes elementos dessa matriz, simplesmente a matriz A. E B. E B, como a gente vê, simplesmente é o U, essa entrada de excitação, que também pode ser meu controle, só age na última equação. Por isso que é 00001. Okay.
Mais na frente, quando estudem também, este tipo de representação que está aqui vai ser denominada uma forma canônica controlável. Tá? Tem também forma canônica observável, mas neste caso, pela escolha que fizemos, por esta escolha, vai ficar uma forma canônica controlável. E a minha saída? A minha saída vai ser com esse aqui, meu estado x1, tá? Mais du vezes du, certo? Onde o representado vetorial matricialmente cx mais du, onde c igual a 1, 0, 0, este vetor linha, e d vai ser 0, uma matriz D. Tá? Então temos que a equação 2 é a equação de estados, então esta equação é a equação de estados com estas matrizes. A equação 3, esta é a equação de saída, que estão aqui as duas juntas, nas quais A é a matriz de estados, B é a matriz de entrada, C é a matriz de saída e D é a matriz de transmissão direta. E esta é uma representação do diagrama de blocos, tá? De um sistema multidimensional, tá? Ou seja, de várias variáveis. Aqui temos os integradores. A saída dos integradores vai formar meu vetor de estados. Meu vetor de estados vezes essa matriz A, que é alimentada aqui, certo? Positiva. Vou montar a equação AX ponto, que seria igual a A vezes X mais o B vezes U. Certo? E minha saída vai ser igual a C vezes X mais D vezes U. Normalmente na área de controle este D vai ser nulo, né? Okay? Ou seja, o controle não age diretamente na saída. Em alguns casos que sim, mas geralmente não. Normalmente vai ser D0 igual a 0 na matriz nula para controle. Okay? Por exemplo, temos aqui a equação diferencial de primeira ordem, a equação 2 é a equação de estados, e a equação algébrica é a equação 3, certo? Ou seja, esta primeira equação é a equação de estados, esta é a equação de saída, que é algébrica. Aqui não temos nenhuma derivada, simplesmente temos a minha saída, meu estado e meu sinal de excitação. Tá? Então, temos essa representação. Esta é dinâmica e esta é algébrica. Certo? Esta é a equação de estados e esta é minha equação de saída. Vamos ver um exemplo de terceira ordem. Tá? Considere o sistema definido por y terceira derivada mais 6y 2 pontos mais 11y mais 6y ponto mais 6y igual a 6u. Onde y é a saída, u é a entrada, obtenha uma representação no espaço do estado do sistema e o diagrama de blocos. Tá? Então, podemos vamos comer aqui. Certo? Ou seja, eu tenho minha equação mais 6y 2 pontos mais y ponto mais 6y igual a 6. Tá? Onde o y é minha saída e u é minha entrada ou sinal de excitação. Certo? E neste caso, eu vou precisar de 3 integradores. Vamos representar mais um integrador. Outro integral, o segundo e o terceiro.
Então aqui vai ser x1, x2, x3, ou seja, aqui vai ser y ponto e y, dois pontos, tá? Então temos essa excelente. Colocamos isso da seguinte maneira. Minha escolha de variáveis de estado vai ser a seguinte: x1 igual a y, x2 igual a y ponto e x3 igual a y, dois pontos, certo? Agora eu vou derivar em relação ao tempo isto, derivada em relação ao tempo. Então eu vou ter x1 ponto é igual a y ponto, mas y ponto é igual a x2. x2 ponto é igual a y2 pontos é igual a x3. E x3 ponto é igual a y3 pontos, certo? Que seria igual a minha equação. Que seria igual a esta equação, certo? y3 pontos seria igual a 6u menos 6y2 pontos menos 11y ponto menos 6y, certo? Mas eu já escolhi variáveis para y ponto e tudo, então eu posso reescrever minhas equações da seguinte maneira: x1 ponto igual a x2, x2 ponto igual a x3 e x3 ponto é igual a y é igual a menos 6x1, y ponto menos 11x2, y2 pontos menos 6x3 mais 6. Então esta é minha. Nós tivemos que transformamos uma equação diferencial de terceira ordem em três equações diferenciais de primeira ordem, tá? E essa é a grande facilidade que nos mostra este método de variáveis de estado. Podemos resolver numericamente este no sistema, tá? Então, seja aqui então, agora eu vou criar meu vetor. X barra vai ser meu vetor, que vai ser igual a quê? A x1, x2, x3, certo? Eu estou usando barra porque aqui é negrito mais grosso. É bem chato de estar fazendo. Então, eu vou fazer como x barra ponto vai ser igual a, na forma vetorial matricial, vai ser 0, 1, 0. Aqui o segundo vai ser 0, 0, 1. O terceiro vai ser menos 6, menos 11, menos 6. Tudo isso por x barra mais 0, 0, 6, 1. E a minha saída, eu vou notar simplesmente como z vai ser igual a y, certo? Minha saída é y, que vai ser igual a x1. Ou que pode ser também representado como 1, 0, 0 vezes x mais 0. Minha matriz D vai ser 0, então a vezes nem
nem se coloca. Okay? Então, essa é a minha representação no espaço de estados. Agora, esta matriz é a minha matriz A. Esta é minha matriz B. E esta é minha matriz C. A é esta matriz de estados. B é a matriz de entrada. E C é a minha matriz de saída. B de entrada, por quê? Porque temos esta sinal U de excitação, o controle. Tá? Por isso se chama B de matriz de entrada. A matriz de estados, porque são os estados que acompanham ela. C a matriz de saída, porque corresponde à minha saída. Tá? Opa. Aqui está um pouquinho mais escrito, certo? Aqui está o diagrama de blocos que a gente podemos também fazer. Como a gente vê aqui, são 3 integradores, um sobre S, certo? S é uma variável complexa da transformada de Laplace, mas simplesmente podemos representar por uma integral. Tá? Então não se preocupem com isso. A saída desses integradores são meus estados, x1, x2, x3. Tá? E como vocês veem, aqui o ganho já está indo com o sinal. Tá? Menos 6, menos 11, menos 6, simplesmente fica aqui um somatório desses elementos. E aqui meu controle U multiplicado pelo esse ganho 6, também somado. E aqui é x3 ponto. Tá? Então x3 ponto é y, terceira derivada, ou 3 pontos. Então, tudo segundo os conformes. Agora, a forma canônica. Tá? Esta forma canônica é simplesmente uma representação de uma equação diferencial de segunda ordem em função do QC e do ômega n. Tá? Okay? Este QC e ômega n. Se a gente calcula, temos essa equação diferencial, x2 pontos, mais 2 QC ômega n x ponto, mais ômega n x igual a U. Tá? Uma equação qualquer, no qual n é minha frequência natural não amortecida, e QC é o coeficiente de amortecimento, pode ser representado na forma de variáveis de estados, de maneira que, se eu represento isso na maneira de variáveis de estados, ou seja, x1 vai ser a x e x sub 2 vai ser igual a x ponto, tá? Levamos a forma matricial vetorial, a gente vamos obter esta representação, x1 é igual a x2, tá? E minha saída u dt é igual a y dt é igual a x1, tá? Então aqui está comendo o vetor de estados. Então, e x2 vai ser igual a menos ômega n ao quadrado x1, menos 2 QC ômega n x2, mais u dt. Okay? Como vocês podem observar, estes dois coeficientes aqui desta matriz, estes dois elementos, estas duas entradas dessa matriz, certo? São estes elementos da minha equação diferencial. Ou se obtenho a minha equação diferencial, a equação característica desta minha equação diferencial, certo? Eu vou ter esses coeficientes daqui a pouco, certo? Então esta é a matriz A, é a matriz B e a matriz C. A de estados, B de entrada, C de saída e D de transmissão direta, normalmente nula, sem problema. Agora vamos ver, os autovalores da matriz A são determinadas por o determinante de alfa, ou um alfa qualquer, e matriz de identidade menos A, igual a 0. Na qual I é a identidade de ordem n, neste caso 2. Assim temos que a determinante disso é, fazemos a diferença entre essas matrizes, elementos por elementos. Certo? Aqui então teríamos alfa menos 0 alfa, 0 menos 1 menos 1,
0 menos omega n, alfa menos 2 que si omega n vai ser alfa mais 2 que si omega n. Determinante, o produto cruzado, certo? Seria isto vezes isto menos isto por isto. Então temos esta equação. Se vocês percebem, é a minha equação característica de minha equação diferencial. Certo? E aqui a gente botamos alfa quadrado, 2 que si omega n alfa, mais omega n ao quadrado. Certo? E as raízes dessa minha equação característica, elas vão ser, neste caso, dependendo do valor do QC do ômega n, vão ser reais, podem ser complexos conjugados. Neste caso, vamos supor que são complexos conjugados. Sim? Então, nesse caso, QC deve ser menor que 1. Porque isto seja complexo conjugado. E se desenhamos essa localização desses dois polos complexos conjugados, onde o eixo x horizontal, o sigma, é dos valores reais, das componentes reais e das componentes imaginárias na vertical. Certo? Então temos aqui menos lambda seria menos QC ômega n, aqui. E mais menos seria ômega n raiz quadrada de 1 menos QC ao quadrado. Certo? Este ômega n raiz quadrada de 1 menos QC ao quadrado é minha frequência natural amortecida. Certo? A ômega n é a frequência natural não amortecida. E o produto de ômega n por isso é minha frequência natural amortecida. Com isso, a gente podemos propor um monte de problemas, tá? Para podermos resolver. Por exemplo, o primeiro, que diz: considere um sistema mecânico massa-mole amortecedor, já conhecido, sabemos determinar as equações, linear e invariante no tempo, certo? Invariante no tempo é porque K, M e B são constantes, não mudam ao longo do tempo, certo? Por isso sistemas invariantes no tempo, cuja entrada U de T é a forma externa na massa, certo? É a força externa na massa, certo? Corrigir isso. A saída do sistema y de t é o deslocamento da massa medido a partir da posição em equilíbrio, certo? Então, obviamente, esta massa tem um peso. Esse peso está sendo compensado já pela mola e pelo amortecedor. Ou seja, quando isto está em equilíbrio, o peso já foi compensado, somatório de força zero. Beleza? Então, descrever a equação na forma de variáveis de estado, mostrar o sistema na forma vetorial matricial, mostrar a representação do sistema em diagramas de blocos, considerando a massa 3 kg, determinar a constante elástica da mola K e o valor do coeficiente de amortecimento B do amortecedor, de maneira que o máximo sobre sinal seja de 14,7%, o tempo de assentamento seja de 0,5 segundos, critério de 2% para uma entrada de grau unitária, achar a expressão do valor de regime permanente, certo? E calcular os autovalores da matriz de estado A. Beleza? Então vamos lá, vamos por partes. Eu vou ter aqui minha massa, certo? Eu vou ter aqui a força da mola. Eu vou ter aqui a força do amortecedor, certo? E minha direção positiva do deslocamento y de t é sentido abaixo, certo? Segundo a lei de Newton, tenho
o seguinte: massa vezes aceleração igual a somatória de forças, tá? Então seria menos KY menos BY ponto. E Y ponto igual a menos K sobre M, Y menos B sobre M, Y. Certo? Agora me vejam que faço a escolha das variáveis de estado. Opa, estou esquecendo da força U externa, né? U aqui. Então aqui mais U. E aqui mais U sobre E. Okay. Temos isso. Então vamos a fazer a escolha das variáveis de estado, certo? Que vão ser a saída de meus integradores. Em um sistema de segunda ordem, uma escolha de variáveis de estados é a seguinte: 1 igual y sub 1 igual a x sub 1, perdão, igual a y, e x sub 2 y ponto. Se eu derivo em relação ao tempo, eu tenho que x1 é igual a y ponto igual a x2. Perdão. Tem um errinho aqui. Aqui é simplesmente assim, certo? Ok? E y ponto, agora sim, x2 ponto, x sub 2 ponto é igual a y2 pontos. Que desta equação aqui eu tenho isso, que seria igual a menos k sobre my, y é x1, menos b sobre m, y ponto, que seria x2, mais u sobre m. Então, simplesmente reescrevendo, x1 ponto igual a x2, x2 ponto igual a menos k m, x1 menos b m, x2 mais 1 sobre m. Certo? Essa é minha representação dinâmica no espaço de estados. Agora vamos a... Eu vou definir aqui meu vetor de estados como x1, x2, certo? Então, na forma de espaço de estados de representação vetorial matricial, eu vou ter o seguinte: aqui é 0, 1, aqui é menos k sobre m, menos b sobre m, 0, 1 sobre m, u. Tá? Ok. E minha saída, que eu vou denominar z, vai ser x1, que vai ser igual a 1, 0, x. Certo? Então, quando me peçam as matrizes, certo? Então, esta matriz A,
1 sobre menos B sobre M é a matriz de estados, certo? A matriz B matriz de saída não, de entrada, perdão. E a matriz C, essa sim é a matriz de saída. Tá? Que mais? Representação no diagrama de blocos. Beleza. Vamos a fazer isso então. Vamos a desenhar nossos dois integradores. Aqui está x1 e este x2. Aqui temos que ter um sumador. Ou também pode ser tanto faz se é circular ou retangular. Tá? Vamos lá. Vamos ver. Podemos começar com o ganho do x2. Aqui menos. Depois temos o ganho do x1k sobre m menos. E temos aqui u vezes certo? Então esse é o diagrama de blocos, certo? Para um sistema de segunda ordem, um sistema massa molar amortecedor, e podemos até simular, certo? Vamos utilizar Octave para isso, mas daqui a pouco vamos primeiro precisamos determinar os parâmetros que nos pedem. Vamos lá. No item 4, certo? Nos falam que minha massa é 3 kg. Eu quero minha constante, minha constante de minha mola e do meu amortecedor. Eu quero um máximo sobre sinal de 14,3%. Não, 14,7%, perdão. E o tempo de assentamento 0,5 segundos. Certo? Vamos lá. Certo? Eu posso considerar, já que é uma representação de uma equação diferencial, simplesmente, a minha equação diferencial original é esta. Certo? Mas tenho sua representação também na forma canônica.
Tá? Então, o que eu posso fazer? Se eu tenho dados de máximo sobre sinal tempo de assentamento, posso fazer o seguinte: simplesmente eu posso igualar coeficientes, ou seja, B sobre M é igual a 2 esse ômega N e K sobre M igual a ômega M ao quadrado. Tá? Tenho dados sobre máximo sobre sinal, a qual está relacionado com coeficiente de amortecimento, e tempo de assentamento está relacionado com coeficiente de amortecimento e frequência natural, certo? Pela seguinte relação: máximo sobre sinal é igual a exponencial de menos π QC dividido pelo 1 menos QC ao quadrado. Agora, e como resolvo isso? Simplesmente aplicando funções inversas. Do exponencial é o logaritmo natural. Lembrando que MP tem que estar não em porcentagem, senão em números ordinários. Sim? Olha, se aplicamos então QC vai ser igual a valor absoluto de logaritmo natural de MP sobre raiz quadrada de logaritmo natural de MP al quadrado mais π al quadrado. Certo? Lembrando que MP tem que estar dessa maneira, sem a porcentagem, sem o 100%. Ok? Então, com isso, substituindo, e é logaritmo natural, né? Logaritmo neperiano. Tenham cuidado com isso. Aqui que sim, então, vai ser igual a logaritmo natural de 147 dividido por 147 al quadrado mais π al quadrado. E isso me dá um valor de QC de 521, 0,521. O tempo de assentamento, que também já vimos em aulas passadas, ao 2% é 4 sobre QC ômega M. Certo? Então, temos que ômega N igual a 4 sobre QC-TS. Então, esses 4 sobre 0,021, perdão, esses 0,5 segundos. Então, esse tempo, então, frequência natural vai ser igual a 15,357 radianos por segundo. Tá? Então, de nossa igualdade, na página anterior,
certo? Desta igualdade e desta outra. Temos ômega n, conhecemos m, temos ômega n, conhecemos QC, m, então temos B e K. Tá? Vamos lá. Então, B vai ser igual a 2 vezes 3, que seria a massa, 0,521 vezes 15,357, que seria igual a 48,01 newtons segundos metros. E K vai ser igual a M ômega N 3 vezes 15 ao quadrado, que seria igual a 707,51 newton metro. Tá? Então, com esses valores, já temos determinado, então, Km, achar a expressão de valor de regime permanente, certo? Vamos considerar, por exemplo, o quinto item, certo? B sobre M y ponto mais K sobre M y igual a 1 sobre M, certo? U vai ser um degrau E, de amplitude G, maior ou igual que 0, em 0 se T é menor que 0, tá? A minha resposta particular é igual a K. É uma constante, mas estou supondo que a minha resposta particular da minha equação diferencial é K, certo? Porque lá a gente temos resposta homogênea, que corresponde simplesmente ao sistema, certo? E temos resposta particular, que corresponde simplesmente à presença do sinal de excitação O. Okay? Então, minha resposta particular vai ser E. K. K maiúsculo, certo? K. Ou melhor, outro. Vamos botar outra notação. Que seja P. Para não confundir com K demora. Então, temos que Y particular, dois pontos, igual a Y particular, ponto, que é igual a 0. Certo? Então, se isso acontece, então, substituindo isso aqui, tenho que K sobre M vezes P igual a 1 sobre M vezes E. Então, meu P vai ser igual a E sobre K. Ou seja, este vai ser meu valor de regime permanente, valor de regime permanente ou valor de regime estacionário,
no qual meu sistema, minha simulação vai estabilizar. Certo? Isso a gente vamos verificar por simulação. Ou seja, se é igual a 1, ou seja, um degrau, certo? Unitário. E cá temos esse valor de 707,51. Então, P vai ser igual a 1,43 vezes 10 a menos 3 metros. Okay? Isso a gente vai verificar com simulação. Tá? Agora, meu erro de estado estacionário, a gente vai ver erro estado estacionário no regime permanente. Esse erro do estado estacionário vai ser a diferença do E, do valor que queremos que ele chegue, menos P, do valor que ele realmente chega. Tá? E isso vai ser igual a E menos E. Tá. Então, isso vai ser igual a E vezes K menos 1. Deixa eu apagar este negócio. Sobre K. Esse é o tamanho do erro que a gente vai ter. Entre o que eu desejo que estabilize em este degrau E, com o que realmente o sistema estabilize neste ponto P. A gente daqui a pouco vemos isso. Agora, 6. Me pedem calcular os autovalores de A. Autovalores de A. Autovalores de A. Lembrando que A é minha matriz de estados, certo? A qual tem a seguinte forma para este sistema, certo? 0 menos K sobre M, 1 menos B sobre M. Certo? Como calculo os meus autovalores? Simplesmente determino, calculo o determinante de alfa I e uma identidade 2 por 2 menos A. Certo? Alfa I vou fazer por partes. Alfa 0, 0, 0, alfa 0, 1 menos K sobre M menos B sobre M. Então aqui nós vamos ter alfa menos 1, aqui alfa mais K sobre M, e aqui mais, opa, o meu alfa, opa, então aqui temos alfa 00 menos K, alfa mais B sobre M, certo? Vamos calcular o determinante disso, e isso seria igual a alfa vezes alfa mais B sobre M menos mais K.
sobre M igual a 0. Então, esto fica alfa cuadrado más b sobre m alfa más b sobre m igual a 0. Tá? Os autovalores disso. Se a gente calcular os autovalores, alfa 1 e 2 vão ser igual a menos b sobre m mais menos raiz quadrada de quê? B quadrado sobre m quadrado menos 4 vezes 1 sobre m sobre 2. Certo? Ok. Vai ser igual a menos v mais menos b quadrado menos 4 mk sobre 2m. E substituímos valores, vamos obter que isso vai ser a menos 8 mais menos j 13,1. Certo? O que demonstra mostra que o sistema é asintoticamente estável. Tá? Então, a gente temos todo esse procedimento e ao final calculamos os valores de V, de B e K. B, coeficiente amortecedor, e K, constante elástica da mola. Lo que a gente vê é que meu sistema é asintoticamente estável.